Olá, meninos, bem-vindos ao aulão de Biologia. Bom, nós não vamos ver toda a matéria, porque não tem jeito, vamos ver os pontos principais, né? Os assuntos mais cobrados, mas eu espero que vocês tenham conseguido estudar a nossa matéria toda. Então, vamos lá, vamos começar com a citologia. A membrana plasmática é formada por uma dupla camada de lipídios, nós sabemos disso, na qual várias proteínas estão inseridas. Essa membrana, ela circunda todas as células e ela é conhecida como modelo mosaico fluido. Vamos ver nos slides? Olha só, ela tem essa camada aqui de fosfolipídios na região superior e inferior. Esses lipídios, eles são lipídios complexos ou compostos e são formados por glicerol, ácidos graxos e essa cabecinha aqui é o fosfato junto com o glicerol. E essa posição deles faz com que essa parte onde está a cabecinha, ela seja hidrofílica e essa parte aqui do meio seja hidrofóbica. E bastante lipídio, como vocês estão vendo, e proteínas incrustadas aqui na membrana. A gente tem proteína integral. O que é a proteína integral? É aquela que penetra totalmente na bicamada lipídica. A gente tem também proteínas somente periféricas, aquelas que não vão atravessar toda a membrana plasmática. E temos também proteína de canal. Observe aqui que forma um canal, onde vai passar íons ali, podem passar, por exemplo, por este canal. Bom, a membrana plasmática da célula animal, além de fosfolipídios, ela tem também colesterol, mas isso só membrana plasmática de célula animal, fica atentos a esse detalhe. Também, existem essas raizinhas que vocês estão vendo, elas vão fazer parte do glicocálice, que já vamos falar sobre ele. E observem que elas são formadas de glicídios associados à proteína ou glicídios associados a lipídios. Então, a gente chama de glicoproteína e de glicolipídio quando é associado ao lipídio, certo? E essa estrutura de lipídios da membrana faz com que ela seja fluida, por isso esse modelo mosaico fluido, como vocês viram, ela está sempre se movimentando, é uma característica muito importante da membrana plasmática. E com ela, as proteínas, como se fosse um mosaico ali, incrustadas nessa bicamada de lipídio, vão se movimentando também. Então, uma proteína, hora está aqui, depois ela muda de lugar. Essa é uma propriedade importante da membrana plasmática, certo? Então, não podemos esquecer desse detalhe. Bom, o glicocálice, vou mostrar de novo aqui o glicocálice, essa associação de glicídios com proteína, glicídios com lipídios. O glicocálice também é muito importante para uma célula, porque vai formar ali uma rede de glic, significa doce açúcar, e cálix, é lá do latim, significa casca envoltório. Vai formar tipo uma gosminha, entre aspas, viu, meninos, em volta da membrana plasmática. E essa gosminha que vai envolver, essa malha que forma em volta, a principal função é dar uma proteção a essa delicadeza que é a membrana plasmática. Também, substâncias que vão entrar na célula, antes, elas ficam retidas ali naquela malha toda do glicocálice, ficam retidas e vão penetrar depois, de acordo com a possibilidade, porque a membrana plasmática, ela é seletiva, ela vai deixar entrar o solvente, mas o soluto tem regras, não é assim de qualquer jeito, tem as maneiras para transportar esse soluto. E outra coisa importante do glicocálice, ele participa do reconhecimento celular. Células de mesmo tecido têm o mesmo glicocálice. Células de tecido diferente, glicocálices diferentes. Nós já estudamos que eles pegaram uma mistura de células de fígado com células de rins vivas e misturaram e depois despejaram. As células de fígado se juntaram num cantinho, as de rins no outro, mostrando que quem era responsável por esse reconhecimento era o glicocálice.
Como nós já vimos que a membrana plasmática ela é seletiva, como esse transporte através da membrana? As substâncias que vão entrar ou vão sair? Bom, muitas vão passar através da parte lipídica e outras vão passar através dessas proteínas transmembrana que funcionam como permeáveis. Esse transporte pode ser passivo ou ativo. O que seria um transporte passivo? A favor de um gradiente de concentração, de onde tem mais para onde tem menos. E o ativo é o contrário, de onde tem menos para mais. Aí, por isso, gasta energia. Vamos ver os três? Primeiro, a difusão simples. Uma substância move-se do meio mais concentrado para o meio menos concentrado através da parte de lipídios, né? Seria uma difusão simples, sem ajuda de proteínas carregadoras. É um detalhe da difusão simples. Quem que atravessa a membrana desse jeito? Gás carbônico, oxigênio. Então, a célula está precisando de oxigênio, ele vai atravessar a bicamada lipídica. A célula já está cheia de gás carbônico, tem que sair, ele vai atravessar a membrana, essa membrana, a parte dos fosfolipídios. Bom, e osmose? Osmose é um assunto que é cobrado para sempre, que a gente não pode esquecer. É um transporte passivo, mas é o transporte do solvente, da parte líquida da água, né? A gente pode falar assim. E a osmose acontece sempre do meio menos concentrado para o meio mais concentrado, com uma finalidade: igualar as duas soluções que estão separadas por uma membrana semipermeável, que no caso é a membrana plasmática, certo? Isso é a osmose, não podemos esquecer. Ah, deu um branquinho? Lembra daquela historinha triste da lesma, que tem gente malvada, que a lesma estava feliz e a pessoa vai e joga sal em cima dela. Como ela tem um muco, ela forma uma solução hipertônica em volta dela e dentro fica hipotônico. E o que acontece? Ela murcha, ela perde água e essa água é perdida por osmose, certo? Então, passagem do meio menos concentrado para o meio mais concentrado e com uma finalidade igualar, ou passagem, né, de uma substância hipotônica para uma hipertônica, para que no fim as duas fiquem isotônicas. E a difusão facilitada? A difusão facilitada já é com a ajuda de proteínas que ficam incrustadas lá, ficam lá na membrana plasmática incrustadas, e elas são chamadas permeases. Algumas têm um canal, né? Aí por esse canal vai passar, por exemplo, íon sódio, potássio, e cálcio. Esses canais podem estar fechados ou abertos à passagem desses íons. Vai depender ali da necessidade. Vai ser sempre de onde tem mais para onde tem menos. Também pode ser através de proteínas que elas mudam a sua configuração para permitir a entrada de substâncias, tá certo? Então, são proteínas que vão fazer isso, vão mudar a configuração para passagem de substância do meio que está, né, de onde tem mais para onde tem menos, porque até agora não está envolvendo energia, não. Já com gasto de energia, a gente tem o transporte ativo. No transporte ativo, vocês estão vendo aqui no desenho, aqui tem menos triangulinho na parte interna, né? Vamos fazer assim, como se fosse o interior da célula aqui. E aqui na parte externa tem mais, bem mais desses triângulos. E eles, mesmo assim, eles estão precisando de sair. Então, é contra um gradiente de concentração. Aí, nesse caso, para esse transporte acontecer, vai ter que gastar ATP. Um bom exemplo é a bomba de sódio e potássio. O que acontece na bomba de sódio e potássio? A célula precisa de bastante potássio dentro dela. E do lado de fora tem bem menos potássio. Em compensação, né, ela não precisa de muito sódio dentro dela. E do lado de fora já tem bastante sódio. Então, o que ela faz? Porque ela está ainda precisando de potássio. Ela vai, através das proteínas, ela vai fornecer dessas proteínas aqui, ela vai fornecer energia para elas, elas vão mudar a configuração e vão permitir a entrada do potássio.
É a mesma coisa, aí se ela deixar ficar entrando muito potássio, ela vai ficar muito hipertônica e não vai ficar em equilíbrio osmótico. Então, o que ela faz também, com fornecimento de energia, ela vai jogar esse sódio para fora. E cada 2 potássios que entra, 3 sódios são jogados para fora. Isso faz, e todos 2 têm carga positiva, são íons de carga positiva. Aí acontece que o exterior da célula acaba, por diferença de quantidade, fica mais positivo do lado de fora do que do lado de dentro. Então, esse é um exemplo de transporte ativo, bomba de sódio e potássio. E não está aqui, né? Mas existe também o transporte em bloco, que gasta energia também. Aí seria aquele, só para voltar aqui, seria a fagocitose que nós já estudamos. Então, uma célula, ela emite os pseudópodes e acaba envolvendo aquilo que ela quer digerir. Depois entra em ação os lisossomos para fazerem a digestão celular e depois, finalmente, a célula vai colocar para fora aquilo que foi digerido. Quando é substância sólida, chama fagocitose. Quando é líquido, pinocitose. Estão lembrados? E o citoesqueleto? Nós sabemos que a célula, ela tem ali o citoplasma, toda essa região aqui entre a membrana e o núcleo. E esse citoplasma, ele tem um gelzinho lá, o hialoplasma e as organelas mergulhadas aqui dentro. E o que acontece com esse gelzinho? Desse gelzinho faz parte o citoesqueleto da célula. Então, a célula, ela tem um esqueletinho dentro, chamado citoesqueleto, que ele é formado por 3 elementos: os microtúbulos, os microfilamentos e os filamentos intermediários. Microtúbulos são formados de uma proteína chamada tubulina e microfilamentos de uma proteína contrátil, a quitina, e pode ter miosina também. Aí, esses dois, as proteínas podem se juntar, se polimerizar e formar uma fibra, uma proteína maior, ou despolimerizar. E existem também os filamentos intermediários, que já vão dar a sustentação, vão funcionar como um andaime, para manter as organelas no seu lugar, para elas não descerem todas por causa da força de gravidade. Então, cada um tem o seu lugarzinho na célula, o que é muito importante, né? Os microfilamentos são responsáveis por movimentos dentro da célula que ficam bem evidentes numa célula vegetal, porque ela tem um vacúolo grande, as organelas ficam mais comprimidas. Então, você observar uma célula vegetal de uma folha no microscópio, você vai ver os cloroplastos se movimentando lá dentro. Esse movimento chama ciclose, é feito por ação de microfilamentos. E também, lá a tubulina do cicloesqueleto dos microtúbulos, ela vai formar o fuso na hora da divisão celular, forma cílios, forma flagelos, olha que interessante, forma os centríolos e tudo mais. Bom, aqui está o desenho da célula, isso aqui, né, esquematizando melhor, ó, o citoesqueleto, mantendo cada organela na sua posição. Então, ele garante forma e sustentação para a célula eucarionte. Por que essa célula é uma célula eucarionte? Porque ela tem a membrana nuclear. O material genético está aqui todo envolvido por uma membrana dupla cheia de poros, que é a membrana nuclear ou carioteca. Síntese proteica. A síntese proteica é um mecanismo de produção de proteínas. A gente tem muito mais de 100 mil proteínas formando a gente e elas sempre têm que estar sendo construídas. Onde são construídas? Tudo acontece dentro das nossas células, tudo é dentro. Medicamento você toma para agir no interior das células, você come para o nutriente ir para o interior das suas células, você respira para o oxigênio ir para o interior das suas células. E as suas proteínas são fabricadas no interior das suas células. Então, a síntese de proteína é um mecanismo de produção de proteínas, que quando a gente deu essa aula, eu mostrei esse colar aqui bem grande, para mostrar que a molécula de proteína é bem grande, é uma macromolécula, e cada bolinha dessa, chamada aminoácido, unidos por ligação peptídica entre a carboxila de um aminoácido e a amina do outro aminoácido. Vocês estão lembrados? Então, tem que ter mais de 70 bolinhas, mais de 70 aminoácidos,
para ser a proteína. E o que acontece? Essa síntese de proteína, ela é dividida em duas fases que não pode esquecer. Uma é a transcrição e a outra é a tradução. Por que isso? É que a receita para produzir essas proteínas está no interior do núcleo, está lá nos cromossomos, né? Quando eles são desenrolados, eles são chamados de cromatina. Então, a receita está lá. E essa receita, a receita no núcleo, e a fábrica no citoplasma, é lá no retículo endoplasmático rugoso, graças aos ribossomos que estão aderidos à sua membrana. E o DNA, ele é precioso demais, grande demais, para ele poder deixar o núcleo. Então, o que ele tem que fazer? Ele tem que mandar um empregado levar a receita. E qual é o empregado que leva essa receita? Aí é o RNA, que é uma molécula menor. Então, a receita que está no DNA vai ser transcrita num RNA, que é um RNA mensageiro, e ele vai levar a receita. Olha, esse processo não é transcrito, não está acontecendo em uma transcrição, a receita não está sendo transcrita, então por isso chama transcrição. E nos eucariontes ocorre no núcleo, no interior, no núcleo, certo? Já a tradução vai acontecer no citoplasma. Então, tá aqui no núcleo, tem o DNA, fita dupla, e a partir dele vai ser copiado a receita dele num RNA, um RNA mensageiro. Esse RNA mensageiro, ele tem uns trechinhos que se chamam introns, que ele aqui está representado de verdinho. Esses trechos, eles não vão participar da receita da proteína. Então, eles estão retirados e quando o RNA ele está prontinho para levar a receita, ele é menor porque os introns foram retirados e os trechinhos que interessam se chamam exons, eles são soldados e o RNA mensageiro vai levar lá no ribossoma a receita para que seja construída a nossa molécula de proteína. Quando ela é feita, ela tem uma estrutura primária, ela é linear. A partir da sequência de aminoácidos, da quantidade de aminoácidos que formam essa proteína, ela vai fazendo ligações e ela passa para a estrutura secundária. E, finalmente, ela vai ficar ativa na estrutura terciária ou quaternária. Terciária na forma globular. Ou quaternária, que são várias cadeias dessa. E quem transporta os aminoácidos que estão lá no gelzinho, no eloplasma, até o RNA mensageiro, onde está a receita, de acordo com a receita, quem transporta é o RNA transportador. Lembrando que existem 20 aminoácidos diferentes, 12 são aminoácidos não essenciais e 8 são essenciais. Os aminoácidos essenciais precisam estar na nossa comida todos os dias e os não essenciais, eles podem ser fabricados pelo fígado a partir dos essenciais. Tá certo? Então, vai depender da sequência de aminoácidos para a gente ter as proteínas diferentes. Expressão gênica é o nome do processo pelo qual a informação contida nos genes, a sequência do DNA, gera produtos gênicos, que são as moléculas de RNA, na transcrição e as proteínas, como eu já disse. Então, aqui está explicando a transcrição e está dizendo que precisa de uma enzima para o DNA ser transcrito em RNA. Essa enzima é a enzima polimerase do RNA, certo? Ela que vai fazer trazer os nucleotídeos necessários para que haja transcrição. Só que tem um problema. O DNA, ele é formado pelas bases adenina, timina, guanina e citosina. E o RNA, ele não tem timina. Em vez de timina, ele tem uracila. Isso porque a timina, ela só consegue fazer ligação com a desoxirribose e a uracila com a ribose. E o RNA tem ribose, o DNA desoxirribose. Então, vamos supor que um trechinho de DNA tem essa receita, uma dessas cadeias. A gente sabe que o DNA é uma dupla cadeia de nucleotídeos. Na hora de passar a receita para fabricar a proteína, vão encaixar aqui pela ação da RNA polimerase os nucleotídeos de RNA. Então, onde tem a adenina, vai se ligar
a timina? Não, RNA não tem timina, então liga uracila. Onde tem timina, adenina, citosina, guanina, adenina, guanina. E se aqui tivesse adenina, a gente ligaria uracila. Aí vai levar a receita, né? Uma cópia fiel da receita. O que determina o início e o fim do gene que será transcrito são sequências específicas de nucleotídeos. O início chama região promotora e o fim chama região terminal. E a tradução gênica, a cadeia polipeptídica é formada pela união dos aminoácidos de acordo com as sequências nucleotídeos que está no RNA mensageiro, de acordo com a receita transcrita. E essa sequência do RNA, denominada códon, é determinada pela sequência de bases da fita do DNA que serviu de molde. Então, cada 3 letrinhas do DNA, um códon de DNA, lá no RNA mensageiro vai se chamar códon de RNA. E vai ser responsável por um aminoácido para se encaixar, para ir formando a proteína. Então, a síntese de proteínas é a tradução da informação contida no gene. Por isso que se chama tradução. Bom, agora a gente vai falar um pouquinho de organelas importantes da célula. A primeira que sair é o complexo golgiense. Pensou em complexo golgiense, lembra de bolsas achatadas. Então, ele é bolsa não guarda? Guarda. Então, o complexo golgiense, ele guarda coisa. Ele armazena, ele modifica. E olha que bonitinho, saem vesículas dele. Então, às vezes o desenho, se tiver vesículas sendo liberadas e bolsinha sendo amassada, como vocês estão vendo, é o complexo golgiense. Né? Ele é muito importante. Ele é responsável por formação de muco, né? De mucopolissacarídeo, que a gente chama de meleca, é responsabilidade dele. É responsabilidade de formação do acrossomo, uma bolsinha lá na cabecinha do espermatozoide selecionada lá com a fecundação. Ele é muito importante e ele tem 2 faces, como vocês estão vendo. A face cis, né? Que ela é voltada como se aqui em cima estivesse o retículo endoplasmático rugoso, essa aqui seria a face cis, e a face mais voltada para a membrana plasmática para poder liberar essas vesículas para o exterior, porque ele é relacionado com a secreção celular, é chamado de face trans, tá certo? Onde vão se desprender as vesículas de secreção. Ele é responsável pela secreção e como para liberar essas macromoléculas também. Bom, enzimas. O que são enzimas? Que é um outro assunto bem cobrado no PISM. A maioria das enzimas é proteína, né? É rara exceção que não é, por exemplo, o ribosima, que não é uma enzima, mas a grande maioria das enzimas são proteínas. Então, as regras que valem para a proteína, valem para as enzimas. E as enzimas, elas são biocatalisadores ou catalisadores biológicos. O que é um catalisador? É um acelerador de uma reação química. E por que ela acelera uma reação química? Porque ela diminui a energia de ativação de uma reação. Sem elas, as reações seriam tão lentas que não seriam compatíveis com a vida. As enzimas fazem com que as reações precisam de menos energia. Então, tá aqui até bem grande para a gente não esquecer. A principal função da enzima é o aumento da velocidade que ela provoca nas reações químicas do organismo. E existem atividades que alteram as funções das enzimas. Como assim? Uma enzima está aqui bonitinha, arrumadinha na forma de um glóbulo. Aí existem coisas que fazem com que ela perca a forma globular. Isso chama desnaturação. E o que pode desnaturar uma enzima? A mesma coisa que desnatura uma proteína. Alterações bruscas no pH e altas temperaturas. Isso daí vai atrapalhar e a enzima vai desnaturar. Por isso que uma febre muito alta pode ser perigoso. Vitaminas. Bom, a importância das vitaminas
cada uma tem a sua função, né? A gente tem que lembrar que existem as vitaminas hidrossolúveis, as que se dissolvem em água, que são as do complexo B e C, e tem aquelas lipossolúveis, que se dissolvem em gorduras, que é A, D, E e K. E é uma vitamina que, na verdade, é um hormônio, mas ela é produzida por ação dos raios solares, muito famosa, estava muito associada à Covid-19, porque falaram que ela aumenta a nossa defesa, é a vitamina D. E as vitaminas, a gente precisa de uma quantidade muito pequena delas. Então, numa alimentação bem saudável, a gente consegue obter todas as vitaminas. É muito importante que vocês olhem o nosso material e vejam o que pode acontecer quando falta vitamina A, B1, B2, as doenças que estão relacionadas com a carência dessas vitaminas. Aí se chamam hipovitaminose, quando está faltando vitamina, ou avitaminose. E se aumentar demais, né? Se você tiver uma sobrecarga, principalmente das lipossolúveis, você vai ter uma hipervitaminose, pode sobrecarregar seu fígado e trazer sérias consequências. Alguns problemas causados pela baixa quantidade de vitamina, só alguns exemplos, tem mais coisa lá para estudar. Falta de vitamina B1, beriberi, relacionado com inflamação dos nervos. Falta de vitamina B6, B9, B12, anemia. Problemas de visão é a deficiência da vitamina A. Deformações ósseas da vitamina D. Problemas de coagulação sanguínea, deficiência de vitamina K. Escorbuto, deficiência de vitamina C. Lipídios. Os lipídios são moléculas orgânicas formadas a partir da associação entre ácidos graxos e álcool. Então, na hora que ocorre a digestão, né, de um lipídio, são formados ácidos graxos e álcool. Aí nós temos exemplos, os óleos, as gorduras, as ceras, os fosfolipídios, os esteroides, que o precursor é o colesterol, certo? E os lipídios não são solúveis em água, mas se dissolvem em benzina, em éter, em álcool. De acordo com a natureza do ácido graxo e do álcool que formam os lipídios, eles podem ser simples, como os óleos e as gorduras, complexos, como fosfolipídios, derivados e precursores, como os esteroides. Aqui fala os simples ou ternários, compostos apenas por átomos de carbono. Os complexos é o principal fosfolipídio, além de ácidos graxos e do álcool tem o fósforo. E aí os precursores, a partir da hidrólise de lipídios simples e complexos, derivados por transformações sofridas pelos ácidos graxos. Aí, lembrando de lipídio, a gente lembra de uma organela que sintetiza lipídio, que é o retículo endoplasmático liso ou agranular. Ele vai fazer, né, responsável por diferentes processos de acordo com os tipos de células. As células produtoras de hormônios esteroides, como das suprarrenais, elas têm abundante retículo endoplasmático líquido para que lá vai ocorrer a síntese desses hormônios. Bom, além de esteroides, o retículo endoplasmático liso relaciona-se também com a síntese dos fosfolipídios lá para formar a membrana plasmática das células. Ele também é bem abundante nas células do fígado, que lá ele participa de um processo muito importante para nós, que é a desintoxicação. Quando a gente ingere coisas que não são boas para nós, como o álcool, por exemplo, é lá que vai acontecer a quebra dessa substância, a desintoxicação. Por isso, a gente pode falar, né, se você bebe um pouco, aí você tem aquele tanto de retículo endoplasmático, de enzimas dele, e aí, se você beber mais, o que vai acontecendo? Você vai ficando tolerante à bebida, porque suas células vão aumentando a quantidade, lá os canalículos, aumentando as enzimas, e mais rápido ele vai sendo metabolizado, você vai precisar de beber mais, até que chega um ponto que você fala que é bastante tolerante à bebida, mas ela está fazendo mal, principalmente para suas células do fígado. É a tolerância, e não só o álcool, né? As drogas, medicamentos também são metabolizados ali. Endocitose e exocitose, eu já até havia comentado, é a entrada de partículas através
de pseudópodes que as células emitem. Então, a gente tem células que fazem isso no nosso corpo, como os macrófagos. E quando eles estão englobando, ó, vamos lembrar novamente, aqui está uma célula, a partícula que precisa ser englobada, ela vai emitindo os falsos pés até prender totalmente num vacúolo, um fagossomo, ali aquilo que precisa ser digerido. Vai aproximar dali os lisossomos que fazem a digestão celular, vai ser digerido, o que for bom vai ser aproveitado, e aquele que não vai ser aproveitado, vai sair por um processo que se chama exocitose. É o processo de eliminação de partículas para fora da célula. A fagocitose é quando a partícula for sólida e a pinocitose é quando a partícula for líquida. O lisossomo, então, é envolvido nesses processos. Ele se chama, né, na digestão celular, ele está envolvido também na autofagia, que é a digestão de alguma organela que está velha, e também na autólise. No caso da autólise, é quando a gente morre, os lisossomos todos se arrebentam e vão digerindo a nossa própria célula. E fica até mais fácil para os decompositores agirem no nosso corpo. E existe um problema relacionado aos lisossomos, a autólise, que é a silicose. A silicose é quando a pessoa ingere as partículas de sílica muito fininhas, elas vão para as células que revestem ali os alvéolos pulmonares, furam essas células, furam os lisossomos, eles vão digerindo essas células e o pulmão vai sendo substituído por um tecido fibroso que não tem a função respiratória. E aí, conforme vai aumentando progressivamente, se a pessoa continuar ali, inalando as partículas de sílica, geralmente trabalhadores de Minas, até, né, que perde os pulmões. Bom, então, autofagia e autólise. Outra coisa que cai também, que a gente não pode esquecer, é se romper um ou outro lisossomo, vai destruir a célula? Vai digerir a célula? Não vai não, porque para o lisossomo agir, ele precisa de umas enzimas que estão dentro dele, que foram feitas no retículo endoplasmático rugoso, que foram empacotadas pelo complexo golgiense. Para elas agirem, precisa de um pH ácido. Então, quando a célula está viva, há um bombeamento de prótons e hidrogênio para o interior do lisossomo para deixar ele bem ácido, porque o hialoplasma é neutro. Então, se um ou outro romper, não vai digerir nada, não vai ter problema nenhum. Metabolismo energético. Podemos definir metabolismo como conjunto das atividades metabólicas relacionadas com a transformação de energia. A fotossíntese, a respiração é muito importante. Também a fermentação e a quimiossíntese. Aí, baseado nesses processos, a gente pode dividir os seres vivos em autotróficos e heterotróficos. O que são os vivos autotróficos ou autótrofos? São aqueles que fabricam seu próprio alimento. E que todo ser vivo precisa de alimento, né? A gente precisa para que aconteça ali no interior da célula a respiração celular. Os autótrofos fazem esse próprio alimento, que pode ser por fotossíntese, quando eles utilizam a luz para fazer esse próprio alimento, ou pode ser através da quimiossíntese, quando eles utilizam a energia das reações químicas para fazer o próprio alimento. E os heterótrofos não. Os heterótrofos, eles obtêm alimento de diversas fontes, né? Eles vão obter essa matéria orgânica de outras fontes que eles não conseguem fabricar. Lembrar da fotossíntese. Ninguém pode esquecer da fotossíntese, lembrar do esquema. Para fazer a fotossíntese são necessários 2 ingredientes, a água e necessário também o gás carbônico. E vão fabricar o açúcar, vão fabricar uma água nova e vão liberar o gás oxigênio. Fazendo o balanceamento dessa equação, vai ficar assim, aqui é 6, aqui também é 6, tá certo? E para isso acontecer, a fonte de energia é a luz, pode ser até artificial. E quem é que capta a luz? É a clorofila. A clorofila vai captar a luz para que seja fabricada este açúcar, certo? Então,
Então, água mais gás carbônico, de onde a planta tira a água do solo e ela tira o gás carbônico das folhas. E vai acontecer na parte do dia. E que horas ela vai respirar? Como é que é a respiração? Bom, ela faz fotossíntese de dia e respira dia e noite. A respiração celular, ela vai pegar em nós também o açúcar, vai pegar o oxigênio e vai tirar a energia do açúcar. E o que vai sobrar do açúcar vai ser gás carbônico e água. Essa é a respiração celular aeróbia, que vai esmiuçar toda a molécula de glicose, vai acabar com ela e vai ter um saldo de 30 a 32 ATPs. A gente tem uma aula só sobre isso, sobre a respiração celular aeróbica, certo? E a fermentação, existem seres vivos como fermento de pão, Saccharomyces cerevisiae, que se tiver oxigênio, ele vai tirar a energia da glicose muito feliz, desse jeito aqui que eu acabei de mostrar para vocês, usando as mitocôndrias. Para isso, a organela mitocôndria é onde acontece a respiração celular aeróbia, a boa parte dela. Começa no hieloplasma, com a primeira quebra da glicose, é porque tem que ser devagar, porque ela gasta tanta energia que pode fazer uma combustão, né? Muita energia, tem que ir quebrando devagarzinho. Então, a primeira quebra é no hieloplasma, depois na matriz, e depois tudo acontece aqui na membrana interna da nossa mitocôndria. E se não tiver oxigênio, o Saccharomyces cerevisiae, ele faz a fermentação alcoólica, ele não consegue quebrar toda a glicose, mas dá para o gás, produz 12 ATPs, por isso ele preso na massa do pão sem oxigênio, ele vive feliz fazendo a fermentação alcoólica, produzindo gás carbônico para fazer a massa crescer, e na indústria alcoólica ele vai produzir o álcool etílico para fazer lá cerveja, o vinho e tudo mais, certo? Bom, agora a gente vai falar do ciclo celular e suas fases. O ciclo celular é o período de vida da célula, que tal como as pessoas, as células também nascem, crescem, reproduzem, né? E morrem, né? A grande maioria delas vai ter um tanto de vida. E esse ciclo é importante porque a todo momento a célula está se reproduzindo. Está acontecendo esse ciclo com vocês em casa? Está acontecendo sim. Está acontecendo comigo? Tá. Porque minhas células da pele duram só 21 dias em média, precisam ser repostas. A gente está sempre tirando células mortas. Está acontecendo para formar células do meu sangue, né? Eu machuquei aqui, vai regenerar, porque vai acontecer o ciclo celular. As células vão reproduzir fechando esse ferimento. Então, está acontecendo sim. Então, a cicatrização está aqui, como eu expliquei para vocês. O ciclo celular eucariótico ocorre em duas etapas. Uma é intérfase e a outra é mitose. Então, para a célula se dividir, a divisão das células chama-se mitose. E essa mitose acontece nesses casos todos que eu contei para vocês, mas também para formar gametas nas plantas. Gametas das plantas se formam por mitose. E para uma célula se dividir, o que tem que acontecer? Ela tem que multiplicar tudo que está lá dentro dela. Tem que ter muito trabalho, tem que ter bastante trabalho para a célula poder se dividir. Para ela se dividir em duas iguaizinhas, ela tem que multiplicar tudo que está dentro dela. Uma coisa que ela tem que multiplicar que está dentro dela é a cromatina. Né? Na nossa célula, uma boleira danada, né? Isso aqui está até bem exagerado, mas né, tem uma boleira de filamentos de cromatina, porque são 46 filamentos de cromatina, eles são bem longos, eles são formados de DNA e proteína. A célula vai se dividir, não dá para se dividir dessa boleira, não é verdade? Então, o filamento de cromatina, ele vai ter que, primeira coisa, ele vai ter que se duplicar, ficar 2, e ele fica unido pelo centrômero. E depois ele vai enrolar sobre as proteínas histonas, que funcionam como ioiô, vão ficar curtos e grossos e vai formar uma unidade que dá para ver que se chama cromossomo. Então, na intérfase, tudo que está dentro da célula tem que duplicar as organelas, os centríolos, o DNA, tem
tem que fazer muita proteína, porque cromossomo não é só DNA e DNA é proteína, né? As organelas também, elas têm membranas. Então, há muito trabalho na intérfase. A maior parte de vida do ciclo celular é na intérfase que a célula passa. Tem célula que nem sai da intérfase, como os neurônios. Elas ficam nessa fase só, eles ficam tão especializados que eles perdem a capacidade de sofrer mitose. Existem 3 subfases da intérfase: a G1, a S e a G2. G1, de inglês gap intervalo, o DNA não está se duplicando, não. Mas está tendo muito trabalho lá, muita síntese de proteína, de tudo. A fase S é a fase que cada filamento de DNA, que forma um filamento de cromatina, que vai formar um filamento de cromossomo, ele vai se duplicar, mas vai permanecer unido pelo centrômero, então vai continuar contando um cromossomo mais duplo. E a fase G2, então o final da fase S multiplicou, e a fase G2 volta ao trabalho. Aí, finalmente, chega a mitose. A mitose é o processo de divisão e ela vai ocorrer em 5 fases. Alguns autores colocam 4, outros colocam 5. Prófase, metáfase, anáfase e telófase. Tem autores que falam que o desaparecimento da carioteca, da formação lá do fuso, a prometáfase, dividem também em mais essa fase. Certo? Características de cada um rapidinho. Na prófase, começa a espiralizar a cromatina para formar o cromossomo, carioteca desaparece, nucleolo desaparece, os centríolos começam a ir para os polos e vai formando fusos entre eles. São características. Da metáfase, os cromossomos duplicados, eles vão tudo para o meio da célula. A melhor fase de estudar cromossomo é a metáfase, não tem outra. A melhor fase de estudar os cromossomos, mas por quê? Porque eles são mais enroladinhos, mais curtos, mais grossos. Então, o exame de cariótipo, eles vão levar a célula a parar na metáfase, a não prosseguir, para que eles possam tirar o retratinho dos cromossomos, recortar e montar um ideograma mostrando os parezinhos para ver se está tudo certinho com os cromossomos. Na anáfase, as cromátides irmãzinhas, irmãzinhas duplicadas, elas se separam e vão sendo puxadas para os cantinhos da célula. E na telófase, eu não tenho mais uma célula, eu tenho 2 celulinhas que vão se dividir, vai voltar tudo de novo, vai voltar a carioteca, vai voltar nucleolo, o cromossomo vai voltar a ser cromatina e assim vai. E finalmente, tudo divide, separa uma e outra, é a citocinese. E tem a meiose também. Na meiose, uma célula vai formar 4. Mas aqui eu tenho um parzinho de cromossomos. Cromossomos homólogos, pai e mãe. Na intérfase duplica. Na primeira divisão meiótica separa. Na segunda, eu formo 4 células com um cromossomo só de cada tipo. Meiose. Para que serve meiose? Meiose serve para formar gametas. Meiose, ela vai servir para formar esporos na célula vegetal. Certo? E na meiose acontece um processo muito importante, muito cobrado. Primeiramente, na hora de formar os gametas, o cromossomo que você herdou do pai, que você herdou da sua mãe, né? Que vai só um para cada célula, nós temos 23 pares. Então, eles vão se segregar, esses pares vão se separar e se juntar ao acaso, formando mais de 8 milhões de combinações diferentes. Isso é responsável por gerar grande variabilidade genética. E depois, na meiose, vai acontecer na prófase 1, no paquíteno, um fenômeno muito importante chamado crossing over, que a cromátide que você herdou do pai vai ficar ali proximinha que você herdou da mãe, vai fazer um sobrecruzamento, que é o crossing over, vai sair com um pedacinho trocado e vai trazer mais variabilidade genética também. Meiose, prófase 1, paquíteno. Organização celular. Todas as células possuem membrana plasmática e citoplasma, mas núcleo é estrutura ausente em células procariontes. Assim,
Tem uns que nem fala que é ausente, fala que ele está ali numa região chamada nucleóide, mas não tem membrana nuclear. Aí, nesse caso, nos procariontes, ele está disperso no citoplasma. Quem são os procariontes? São as árqueas, ou arqueias, e as bactérias. Assim sendo, né, analisando a estrutura de uma célula, a gente pode dividir em procarionte, sem membrana nuclear. Ó, eles também não tem nada membranoso dentro deles, não tem nada. Nem tem organela. Ah, mas eu já vi que tem ribossomo. É que tem autores que nem chamam ribossomo de organela, chamam de estrutura. Mas que tem ribossomo, tem sim. Aqui está o exemplo de duas células que não são procarióticas, não são. Elas são células eucariontes, só que uma é uma célula vegetal, essa aqui é vegetal, e essa daqui é uma célula animal. Olha só as diferenças de uma para outra. Para começar, a célula vegetal, ela tem parede celular, ó. Uma parede celular feita de celulose. Já caiu isso no PISM. De que é feita a parede vegetal das células vegetais? Celulose. E a dos fungos? Quitina. E da bactéria? Peptidioglicano. Árqueas, outras substâncias que não é peptidioglicano. Bactérias gram-positiva, peptidioglicano grossa. Bactérias gram-negativas, peptidioglicano fino e lipídios em volta. Já caiu isso, vamos guardar. Outra diferença é que a célula vegetal tem um bolsão, um vacúolo grande. Animal, quando tem, é pequititinho, tá? Esse vacúolo de suco celular, o núcleo fica até lá pro cantinho. Outra diferença é que a célula dos vegetais superiores não tem centríolos, por isso a mitose é acêntrica. E anastral, por causa da ausência dos centríolos. E aqui, né, a célula vegetal não tem. A maioria dos autores falam que a célula vegetal não tem lisossomos. E o animal tem lisossomos. E a grande diferença são os cloroplastos. A célula vegetal tem cloroplastos, a célula animal não tem. E observem que mitocôndrias tem nas duas. Cloroplasto tem na vegetal. Mitocôndrias e cloroplastos têm seu próprio DNA, se autoduplicam. Mitocôndrias e cloroplastos provavelmente surgiram pela a teoria chamada de endossimbiose. O que é isso? Provavelmente no passado, uma célula animal, uma célula maior, englobou uma célula procariótica, que não fazia fotossíntese e não digeriu. E ela virou mitocôndria, que tem membrana dupla. Um indício que isso aconteceu mesmo. E na célula vegetal, ela englobou duas células procarióticas, uma heterótrofa e uma autótrofa, que virou mitocôndria e cloroplasto. Então, tá aqui contando. Agora, nós vamos fazer uns exercícios, né, para ver se entendemos bem essa matéria. Número 1. Um professor do ensino médio de uma tradicional escola de Juiz de Fora resolveu fazer uma aula prática sobre membrana plasmática com seus alunos. Ele criou em laboratório células com superfícies fluorescentes para o estudo do modelo proposto por Singer e Nicholson. Nesse experimento, ele usou uma célula com superfície fluorescente e observou o microscópio acoplado a um laser. O laser utilizado nesse caso é capaz de degradar a fluorescência conjugada das moléculas da superfície celular. Iniciando o experimento, ele expôs um ponto específico da célula ao laser. Após 5 minutos de exposição da experiência do laser, ele observou que a região exposta perdia fluorescência, mas o restante da célula continuava fluorescente. Entretanto, após 1 hora de exposição no mesmo ponto, toda a célula perdia fluorescência. Baseando nesse experimento, responda a questão abaixo. Quais moléculas perderam a fluorescência e qual é o modelo evidenciado nesse experimento? Meninos, se ele apontou para a membrana plasmática, a gente tem que saber de que a membrana plasmática é feita. E a natureza dela, principal, ela é lipoproteica. Então, ela tem lipídios e proteínas, não é verdade? E como é que chama esse modelo proposto por Singer e Nicholson? É um modelo que fica lá fluido, mexendo para lá. Por isso que ele apontou num ponto, aí mudou, porque as proteínas estão sempre dançando ali. Então, a resposta certa e única é a letra D,
que engloba tudo. A membrana plasmática, o que aconteceu, perdeu fluorescência, foi para onde ele coisou o laser lá, lipídios e proteínas, e o modelo chama mosaico fluido. Letra D. A número 2, o citoesqueleto é formado por componentes proteicos que realizam diversas funções celulares. Entre eles está a manutenção estrutural e sustentação das células animais. São componentes do citoesqueleto, filamentos intermediários de actina e microtúbulos. Agora, as funções, dá para até a gente seguir respectivamente. Olha só, filamentos intermediários estão relacionados com a resistência mecânica ali, a sustentação. Os filamentos de actina, a contração da célula muscular. E já a tubulina, que faz parte dos microtúbulos, a composição de cílios e flagelos. Então, por isso, a resposta certa é a letra A. A número 3, os neutrófilos são tipos de glóbulo branco do sangue. São responsáveis por combater infecções. Eles são capazes de fagocitar bactérias invasoras em nosso organismo. Em uma situação experimental, um cientista cultivou in vitro os neutrófilos com bactérias gram-positivas, as quais apresentavam parede celular verde fluorescente. Uma hora após a infecção, o cientista observou os neutrófilos no microscópio e verificou a fluorescência verde em organelas dentro das células. Quais organelas celulares podem ser visualizadas pelo cientista com a coloração verde fluorescente? Bom, com a coloração verde fluorescente, aconteceu que foi englobado, formou um fagossomo, né? E ali também o que vai agir sobre ele nessa digestão é o lisossomo. Então, por isso a resposta da nossa questão número 3 é fagossomo e lisossomo. Número 4, a utilização de células-tronco com fins terapêuticos tem se tornado cada vez mais promissora, principalmente para pessoas com doenças degenerativas e com danos do sistema nervoso. Estudos demonstram que também são muito úteis no combate a doenças cardiovasculares, neurodegenerativas, mal de Parkinson, diabetes e lesões da medula. Com a finalidade de contribuir para o avanço dessas pesquisas, um cientista cultivou em seu laboratório células-tronco e as submeteu a 3 estímulos diferentes. Induziu a se transformar em cardíacas, induziu a se transformar em células do sistema nervoso, tal. Qual componente celular sofreu variação de expressão, interferindo diretamente com a geração dos 3 novos tipos celulares? A gente pode pensar até no DNA, mas o DNA não foi alterado. Ele continuou o mesmo, né? O que mudou foi a expressão, foi os trechos dele que foram lá relacionados com a síntese da substância responsável pela alteração, pela modificação dessas células. E a substância responsável por isso, que é fabricada a partir da receita do DNA, é a proteína. Por isso, a resposta certa é a letra B, proteína. Bom, nós estamos ficando por aqui. Espero que vocês tenham compreendido bem a nossa matéria. Até a próxima!